Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os bancos. Tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho, explicar por que os bancos estão performando tão mal, ao meu ver, nesse ano, no passado recente, né? E porque a gente acredita, nós Levante acreditamos que os bancos têm uma boa oportunidade de investimento no setor neste momento. Então, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você deixar o seu like e ativar as notificações se você não tiver inscrito no canal ainda, tá? Vamos lá. Então, vou apresentar para vocês aqui um gráfico mostrando aqui uma carteira teórica composta pelos 4 grandes bancos, tá? Então a gente tem aqui Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Como vocês podem ver, até o fechamento de agosto, os grandes bancos estavam caindo quase 34% no ano, enquanto o Ibovespa caindo 11,7%. Aí a gente fez uma comparação aqui, comparando com as nossas proxies, né, com os nossos bancos digitais, né? Então, o que a gente considera aqui o Inter e o BTG com bancos que podem ser vistos um pouco mais digitais que os outros, né? E você vê aí a performance do Inter subindo 40% no ano, enquanto o BTG Pactual subindo 10,4% no ano até o fechamento de agosto, tá? Então, assim, a gente tem falado bastante sobre isso nas últimas semanas, é um assunto que está em alta. As pessoas têm perguntado bastante, e os bancos? E os grandes bancos, eles estão caros, eles estão baratos, né? O que tem acontecido com os bancos, né? Então, vamos responder a primeira pergunta, acho que para entender um pouco o contexto que a gente está, o que tem acontecido com os bancos, tá? Então, o Banco Central brasileiro, ele vem incentivando o aumento da concorrência no setor faz um tempo já. A gente tem visto o surgimento de diversas fintechs. Então, você tem fintechs como Nubank, você tem o próprio Banco Inter, que aí entrou no mercado faz pouco tempo também. Então, uma série de empresas novas entraram nesse mercado para fazer concorrência aos grandes bancos. A gente tinha um ambiente aqui onde os juros cobrados eram abusivos e também um nível de atendimento ao cliente muito baixo. Essas empresas viram esse ambiente, entre várias outras, tem uma empresa como a Creditas também de crédito, e aproveitaram isso para abocanhar um pedaço do mercado, né? E aí o que a gente tem visto nos grandes bancos é que quando esse movimento começou mais forte, o mercado ficou com medo e falou, putz, fintechs vão acabar com os grandes bancos, né? Então, e isso não é muito a nossa visão. A gente acha que, apesar deles sim estarem sofrendo com isso, eles estão tendo que se reinventar de certa maneira, porque eles estão tendo que correr atrás, se digitalizar, melhorar o seu atendimento ao cliente. A gente acredita que é um movimento, na verdade, saudável, que só vai melhorar a entrega de valor desses grandes bancos para os seus clientes. Claro, eles vão perder um pouquinho do seu mercado, mas o Brasil ainda tem um número de pessoas não bancarizadas muito grande. Então, a gente ainda tem uma parcela da população que ainda dá para ser incluída no sistema bancário. Ainda tem bastante oportunidade aqui, tanto de crédito, quanto na venda de produtos financeiros, investimentos, principalmente também, que são muito pouco penetrados. Então, a gente na Levante, a gente vive isso aqui no dia a dia, a gente sabe que o percentual de brasileiros que investe na Bolsa de Valores ainda é muito pequeno. Então, nós temos vários países ao redor do mundo que têm uma penetração da Bolsa muito maior, como os Estados Unidos, que mais de 50% da população investe em Bolsa, enquanto no Brasil apenas 1% da população está investindo em ações, está investindo na nossa Bolsa de Valores aqui. Então, tem uma série de oportunidades aí nesse mercado bancário, que o mercado que dá tanto para dividir o crescimento com as instituições grandes quanto com as instituições menores, né? Daí a gente olha para uma coisa um dado que mostra para a gente que os bancos grandes não estão passivos, que eles estão começando a reagir a esse movimento, é um dado no número de agências físicas próprias desses grandes bancos. A gente pegou aqui o Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco desde 2017. Como vocês podem ver, eles saíram aí, reduziram razoavelmente suas agências e essa tendência continua. Apesar aí, a gente vê o Banco do Brasil e Itaú terem estacionado um pouquinho no primeiro semestre de 2020, né? A gente acredita que é uma tendência que deve continuar. A agência física é custo fixo mais alto e isso significa também que você acaba não conseguindo cobrar tão pouco do seu produto, do seu serviço, quanto um concorrente 100% digital. Aqui vale lembrar que dentro da estrutura de custo de um banco, você tem os custos de agência, os custos fixos, os custos de pessoal, mas você tem também o custo de funding, então o custo do seu dinheiro, do seu capital, que você vai usar para emprestar, para fazer suas operações. Nesse caso, os bancos grandes ainda têm uma vantagem em relação aos bancos menores, porque eles têm um custo de captação mais baixo. Isso significa que, cobrando menos relativamente aos outros, eles conseguem ter um retorno superior ainda ou igual, né? Então, aí o próximo risco que tem atrapalhado o setor nesses últimos tempos é o risco regulatório político. Então, a gente tem ouvido muito barulho, muita notícia saindo no mercado sobre o governo ou tentando aumentar a tributação,
Então já se falou de aumentar a tributação de dividendos, se fixou o teto da taxa de juros de algumas linhas de crédito para a pessoa física. Então isso foi uma medida que passou. A proposta inicial era de colocar um teto de 20% nos juros de cartão de crédito e cheque especial durante o período de calamidade pública, e os bancos conseguiram brigar para que ficasse um teto de 30% ao ano até o final de 2020. Então, uma medida que o governo conseguiu implementar, conseguiu, de certa maneira, uma medida tanto quanto populista. Então, nesse momento de calamidade pública, eles conseguiram emplacar, segurar a taxa de juros, o teto de juros aí dessas linhas de crédito, mas acaba também no final do ano. A gente acha que esse tipo de distorção em geral não é saudável para o mercado, mas a gente vê aí também não é uma coisa de curto prazo, no longo prazo não afeta a tese de investimento estrutural no setor, nos grandes bancos. Tá? Outra coisa que tem atrapalhado a performance também é a possibilidade de aumento da contribuição sobre o lucro líquido dos bancos. Então, também está se estudando, diversas propostas sendo apresentadas, se falando bastante sobre a possibilidade de aumentar os impostos sobre os grandes bancos. Isso também tem gerado volatilidade nos preços das ações, apesar de que a gente já viu que isso já aconteceu no passado. Então, ela já saiu aí de 15% e foi para 20% na reforma previdenciária, e a gente acredita também aqui no curto prazo é uma coisa que deve continuar rondando e deve continuar atrapalhando um pouco a performance dos bancos. Tá? Mas o fato é que do lado operacional, esses grandes bancos, a gente não vê nada que justifica essa queda que eles estão sofrendo. Então, quando a gente olha para as despesas dos bancos, a gente vê isso com as despesas sob controle, e o número que eu acho que assustou um pouco os investidores no começo desse ano foi a PDD. Tá? Então, a PDD, é importante fazer a diferenciação que em PDD não é calote, PDD não é inadimplência. Né? A PDD, o banco está fazendo uma provisão para se preparar, para ter um colchão de segurança, no caso de ocorrer um evento de inadimplência. O que a gente viu na realidade foi que nesse momento de pandemia, os índices de inadimplência dos grandes bancos melhoraram. Os bancos eles foram com seus clientes, renegociaram prazos, renegociaram taxas, e dessa maneira os índices de inadimplência eles conseguiram melhorar. A gente olhando para o ano que vem, a gente acha que sim, pode ter um leve aumento desses índices, mas mesmo assim, quando a gente está olhando para o conjunto dos bancos, vamos explorar aqui um pouquinho mais os outros fatores importantes que a gente acredita que devemos olhar, mas a gente também acha ainda que a PDD que eles fizeram, eles provisionaram muito mais do que seria necessário. Tá? Então, quando a gente olha aqui para o lado da carteira de crédito deles, quando a gente pensar de uma maneira estrutural, os bancos fazem parte da solução para a crise. Então, parte da solução para a crise sai pelo lado de você emprestar, de você fornecer crédito para você fomentar o consumo. E quando a gente olha para a carteira de crédito desses bancos, a gente vê isso refletido. Então, eles estão expandindo, a gente pegando aqui os 4 maiores bancos, 15% sua carteira de crédito em relação ao mesmo período anterior. Quando você olha na média aqui, Itaú e Santander expandiram 20% suas carteiras de crédito. Banco do Brasil foi o que menos expandiu, puxando a média um pouquinho para baixo, um pouco mais conservador. No entanto, em geral, os bancos eles têm expandido, têm dado mais crédito nesse período. Né? Então, se provisionaram para ter um colchão maior, mas não estão tirando o pé, o que é um indicador importante, mostrando para a gente que esses bancos eles estão passando uma mensagem, nos protegemos, no entanto, ainda acreditamos que existem oportunidades de dar crédito de maneira rentável aqui, que deve impulsionar os seus resultados aí no futuro próximo. Tá? Outra coisa interessante de olhar é que nesse período de pandemia, os bancos grandes perderam muito pouca receita de seguros e serviços. Quando a gente olha para a receita de seguros e serviços, são receitas geralmente associadas nesses grandes bancos a receitas originadas em agências físicas. Né? E nesse período de pandemia, no segundo trimestre, a gente viu que mesmo com a maioria das suas agências fechadas, os grandes bancos conseguiram manter o seu nível de receitas num nível razoável. Então a gente tem aqui os gráficos do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil e também do Santander. Isso dá para observar aqui que as quedas que houveram foram muito pequenas. Então também é um dado positivo e nos dá certa segurança que os grandes bancos eles estão descobrindo que eles conseguem operar de maneira digital. Então eles estão começando a conseguir trazer as suas vendas, as suas operações para o mundo digital, o que lhes dá conforto para continuar reduzindo as agências físicas, otimizando os seus custos e dessa maneira enfrentar de igual os bancos digitais. Tá? Então um último ponto que vale olhar aqui, né? Então quando a gente olhava o lucro líquido desses bancos no segundo trimestre, comparando com o ano passado, tive uma queda bastante expressiva. Né? Então, olhando aqui no lucro do Itaú,
caiu 40% em relação ao ano passado. O único banco aqui que não caiu o seu lucro foi o Santander, e já explico por que isso, mas a gente vê Itaú e Bradesco sendo conservadores, fizeram bastante provisão no trimestre e seu lucro caiu bastante. Por que o Santander não caiu o lucro? Porque o Santander tem um controlador do exterior e ele precisa mandar dividendos para o exterior. Dessa maneira, o banco ele sempre tende a ser menos conservador com as suas provisões para manter o seu lucro no nível alto e poder pagar dividendos para fora. Tá? Mas o Itaú e o Bradesco vêm numa queda bastante grande no seu lucro, o que nesse ambiente em que você tem bastante pressão política para tributar os bancos não é uma coisa tão ruim, porque acaba mostrando, olha, nós estamos sendo impactados, o meu lucro caiu bastante. Apesar de ser, de certa maneira, uma coisa artificial, porque a gente não acredita que eles vão sofrer esse impacto cheio dessa provisão que eles fizeram, o banco, de certa maneira, ele está mostrando um resultado pior e acaba reduzindo um pouquinho a pressão que ele vai sofrer. Tá? Então, acho que por fim, né, quando a gente está olhando aqui para os grandes bancos, uma das últimas coisas que vale citar, que reforça a nossa ideia, a nossa tese, de que tem uma oportunidade nesse setor, é a gente olhando para o lucro de 2021, fazendo uma conta com base em 2019. Então, se a gente olhar para o lucro de 2021 desses grandes bancos e aplicar uma queda de 30%, 20%, 10% no seu lucro para 2021 com base em 2019, a gente vê que, em média, mesmo com uma queda de 30%, esses bancos estariam negociando a 10 vezes. Então, você poder pegar um Itaú aí negociando a 11,7 vezes, mesmo com uma queda tão alta em relação a 2019, ainda parece que tem espaço aí para esse banco se valorizar. Tá? E a gente, aqui na Levante, a gente tem recomendação aberta de compra, tanto de Itaúsa quanto de Banco do Brasil. Então, nós acreditamos que na Levante que o setor está descontado, vemos boas oportunidades e temos recomendação de compra dentro do setor de Itaúsa e de Banco do Brasil. Eu coloquei para vocês na descrição do vídeo um link para um relatório bem completo que a gente fez sobre esse assunto. Lá a gente fala em mais detalhe até que preço a gente acha que você deveria comprar essas ações. Tem um pouquinho mais do racional, do potencial de retorno de ambas as empresas. Aí também tudo que eu falei aqui sobre os bancos, os gráficos, as tabelas, vocês podem encontrar também lá em mais detalhe. Tá? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre a dinâmica do que tem acontecido nesse setor e aguardo vocês na próxima. Um grande abraço.